Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Método Científico. Hoje nós vamos aprofundar sobre as bases de dados científicas. No vídeo anterior eu apresentei para vocês umas 10 bases de dados científicas onde podem ser feitas buscas sobre trabalhos, né? Quem ainda não assistiu esse vídeo, entra lá no canal e basta escolher. Hoje eu vou aprofundar sobre os Scopus, Portal de Periódicos CAPES e o Web of Science, as funcionalidades desses sites, né? Então aí na tela de vocês podem ver os Scopus, lembrando que essa base de dados ela só vai conseguir ser acessada dentro de instituições onde existam vínculos, né, com a base de dados Scopus. Às vezes em casa nós não vamos conseguir, a não ser que tenhamos um VPN. Então é um sitezinho de busca simples, né, de base de dados. Aqui no primeiro espaço vocês podem escolher em que parte vocês vão fazer a sua pesquisa. Se vocês querem só por autores, se vocês querem no título do trabalho ou no abstract desse trabalho, né, no resumo, nas palavras-chave, ou você está procurando a filiação, né, ou por fundação, e assim sucessivamente. Por língua também. E aqui do lado você vai digitar sua palavrinha, né? Eu já acabei de digitar agora aqui Pomácia dolióides, para a gente fazer uma busca, uma espécie de gastrópode que eu trabalho. Aqui em cima nós estamos escolhendo buscar dentro de documentos. Poderíamos buscar por autores ou por afiliações, tá? Então vamos fazer uma busca. Depois que você fizer a busca, vai sair uma lista de trabalhos com a palavra-chave relacionada que você digitou lá. No caso, a gente digitou Pomácia dolióides, né? Gênero e espécie. Então vão sair uma lista de trabalhos desse lado. Aqui no meio vocês vão ter os autores desses trabalhos, o ano de publicação, sempre do ano de forma decrescente, né? De 2020 para trás. O periódico onde foi publicado, com as informações de volume e página, e o número de citações. Aqui nesse trabalho, no caso, está 0, porque a gente publicou esse trabalho em 2020. Então, vocês vão ver que, conforme o ano vai passando, vai aumentando o número de citações de acordo com a qualidade do trabalho, né? É importante ressaltar, o Scopus, ele muitas vezes vincula também capítulos de livro, né? Observem que esse aqui é um book chapter, né? Um capítulo de livro. Esse é um capítulo de livro do livro Amazonia Apple Snails, né? Publicado em 2017, tá? E assim sucessivamente vocês vão ter as informações. Se você clicar dentro do trabalho, você vai ter acesso ao resumo, ao contato do autor, no caso do e-mail, né? A instituição e as referências desse trabalho. Lá no final das referências, geralmente está o e-mail do autor. Vocês podem utilizar esse e-mail para pedir esse trabalho, caso ele não esteja disponível, tá? Mas tem outras funcionalidades que nós temos dentro dessa base de dados. Então, aqui do lado você vai ver os documentos que citaram esse trabalho, né? Outros documentos que estão relacionados a esse artigo, tá? Palavras-chave relacionadas ao tópico, né? E se vocês clicarem no nome do autor, por exemplo, clicar aqui no meu sobrenome, vocês vão ver a métrica desse autor. Isso é muito interessante, porque vocês podem acompanhar a sua própria métrica e também a de outros pesquisadores que vocês tenham interesse, tá bem? Então, por exemplo, esse autor tem 38 documentos, 285 citações e o índice H12. O índice H12 é o índice que calcula a qualidade do pesquisador, né? Se você clicar em ver índice H, ele vai te mostrar, tá? A evolução desse índice. Então, o que é o índice H? É um índice que vai dar a qualidade do pesquisador, né? Então, quantos trabalhos a pessoa tem com X citações? Por exemplo, se o meu índice H é 12, significa que eu tenho pelo menos 12 trabalhos com 12 citações. Está vendo que está cruzando aqui? O pesquisador que tem o índice H6, ele vai ter 6 trabalhos com pelo menos 6 citações. Não significa que ele só tenha 6 artigos. Ele pode ter 35, como no meu caso eu tenho 30 e poucos trabalhos aqui na plataforma, sendo que o que eu tenho 12 citações em 12 trabalhos, esse vai ser meu fator de impacto, tá? O pesquisador que tem o índice H200, ele tem pelo menos 200 trabalhos com 200 citações. Assim que funciona, tá bem? E se você voltar, você vai ter a métrica do pesquisador, desde os primeiros trabalhos até o período mais recente, né? Associando o quê? As publicações, né? A cada ano, e o número de citações que ele teve naquele ano, e assim sucessivamente. Aqui do lado você vai ter os assuntos que ele publicou seus trabalhos,
E embaixo vão estar os artigos com as citações ao longo do tempo, vão aparecer todos. E aí, se você, por exemplo, quer acompanhar um pesquisador que está sempre publicando numa determinada área, basta você entrar nessa página, tá bem? Você também vai ter a instituição, aqui em cima vai ter o ID desse pesquisador, o ORCID, né? O ORCID é um registro que todos os pesquisadores atualmente estão tendo que fazer, tá? É como se fosse um RG nosso, né? Só que seria um RG científico. Esse ORCID, você entra lá no site do ORCID, que é bem fácil de achar, basta botar no Google, e você se cadastra. Não importa se você é aluno de iniciação científica, mestrado, doutorado. Tá bom? Então essas são as funcionalidades gerais dos Scopus, para você fazer a busca dos seus trabalhos. Vamos ao portal de periódicos da CAPES, né? Então o portal de periódicos da CAPES vai nos permitir fazer buscas por assunto, né? Buscas por periódico, por livro ou por base. Vamos só entender um pouquinho do objetivo e da missão que tem a CAPES, né? Então, o portal de periódicos da CAPES ele é organizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento e Pessoal de Nível Superior, que é o que significa a sigla da CAPES. Basicamente, eu não estou lendo esse texto, vou deixar aqui para vocês lerem. Basicamente, é uma biblioteca gigante associando os trabalhos produzidos no Brasil com também os trabalhos produzidos internacionalmente, tá? E, além disso, você busca dentro do periódico CAPES as bases de dados para você acessar. Então, aqui você pode procurar por assunto, por periódico, ou livros, ou bases de dados, por exemplo. Como se repete, né, é igual aos Scopus, a questão de procurar por assunto, ou o periódico, você vai botar um nome, eu vou fazer uma busca, por exemplo, por assunto. Vamos lá. Depois eu vou buscar por periódico e por base de dados. Mas vocês vão ver que as informações que saem não variam muito. Então, por assunto, a gente pode colocar Amazônia, por exemplo, ou Amazon. Vamos ver que tipo de informação nós vamos ter. Então, ó, saíram 291.608 trabalhos relacionados ao título Amazon. Então, aqui você vai ter um resumo sobre o trabalho, do que ele é, e você pode clicar e ter mais informações, tá? Ó, sobre o jornal, quando foi publicado, e assim sucessivamente, tá bem? Por periódico. Muitas vezes você está fazendo referência bibliográfica e você precisa de informações sobre um determinado periódico. Às vezes você precisa da cidade para colocar, se for na ABNT. Então aqui você vai conseguir todas essas informações. Eu digitei ali o periódico Zoologia, para procurar a palavra Zoologia, e escolhi o periódico Zoologia, né? Então aqui você vai ter todas as informações, o ISSN desse periódico, a classificação nas principais áreas, classificação Qualis, né? Um outro dia a gente vai falar sobre Qualis aqui no canal. E você vai ter mais informações, como por exemplo a cidade, tá? O título alternativo, tá bem? Quais as categorias nas áreas que ela se inclui, esse periódico, ciências biológicas, nas agrárias, recursos pesqueiros e assim sucessivamente. E o fator de impacto desse periódico, que já foi assunto de um outro vídeo que eu passei para vocês. Ou seja, a importância relativa desse periódico em relação ao número de trabalhos que ele publica e ao número de citações que ele tem. Então, quem quiser informação de periódico, você pode vir aqui, buscar periódico, digitar o nome, que você vai ter todas as informações. E buscar base, vamos lá. Para buscar uma base de periódicos científicos, né, você digita aqui e você vai ter o acesso. Muitas universidades já não estão com um link direto com o Web of Science, por exemplo. Então você vem aqui, digita Web of Science e você faz a busca. Então você vai entrar na base Web of Science por aqui, ó, na coleção principal do Clarivate Analyticals, tá? Aí você clica e vai abrir a página do Web of Science se você estiver dentro de uma instituição que tenha vínculo com o Web of Science, tá bem? Então agora, vamos ver um pouquinho sobre o Web of Science. O Web of Science é a maior plataforma de base de dados científicas, ou uma das maiores, né? E além de ter artigos para você procurar, que você vai procurar aqui na parte de baixo, por autor ou por palavra-chave, você vai alterar aqui na janelinha, igual lá nos Scopus, por título, você quer buscar só no título do artigo, você quer buscar no resumo, e assim sucessivamente. Se você já tem o artigo, você quer mais informação sobre ele, você tem o DOI, você digita o DOI aqui. Tá bem? É bem facinho de procurar, a gente já vai fazer uma busca. Mas aqui em cima eles têm outras informações, tá? Vai ter o Journal Citation Reports, que é onde você vê o fator de impacto das revistas, assunto de um outro vídeo, que vocês podem assistir aí no canal. Vai ter o Essential Indicators, tá?
e o EndNote, que você organiza suas referências bibliográficas. Tem o Publius. O Publius ele é uma plataforma onde os revisores, os pesquisadores que já fazem revisões de trabalhos para periódicos, eles se organizam dentro dessa plataforma. Uma plataforma para organizar os reviewers, né, os referidos dos trabalhos, que vão revisar o seu artigo daqui um pouco, por exemplo. Né? Tem o Copérnio, que é para facilitar o acesso aos artigos. Então tem uma grande e imensa quantidade de informações aqui dentro. Vamos fazer uma busca de um trabalho. Eu vou deixar tópico que ele vai procurar de forma geral. Então vai sair uma lista de todos os trabalhos que tenham nos tópicos, ou seja, no título, na palavra-chave, no resumo, a palavra deslocar-se no Spagem. Né? E aí a gente vai poder olhar a lista dos trabalhos, escolher um e fazer algumas análisezinhas, por exemplo. Né? Vamos pegar, por exemplo, esse trabalho aqui. Né? Então você vai ter acesso à informação do título do trabalho, dos autores, o periódico que ele foi publicado, com volume, página, o DOI do artigo, um resumo, todas as informações abaixo, né, relacionadas à instituição dos pesquisadores, às agências que financiaram esse trabalho, informações do editor do periódico. Tá? Você pode pegar aqui também e clicar que você vai direto lá para o Journal Citation Report para saber sobre informações do fator de impacto do periódico e a lista de referências desse manuscrito. Tá? Aqui do lado direito você vai ter as informações quanto às citações desse trabalho. Né? Ele ainda não tem citação, porque esse artigo é novo, ele é de 2020, já é esperado não ter muita citação, ou nenhuma por enquanto. As referências, os artigos que estão relacionados a esse periódico, os artigos que estão relacionados a esse artigo publicado, e assim sucessivamente. Da mesma forma que você pode fazer nos Scopus, você pode clicar no nome do pesquisador e você pode ter acesso às métricas desse pesquisador. Quantos trabalhos ele publicou, qual o índice H desse pesquisador, quantas citações teve cada trabalho, e assim sucessivamente, da forma que está abrindo aí na tela para vocês verem. Né? Então, o professor Rogério Caetano Costa, por exemplo, tem 20... O fator H dele o índice H dele é 20, tem 1.236 citações e assim sucessivamente. Por exemplo, se vocês quiserem fazer a busca específica por um pesquisador, para saber os trabalhos daquele pesquisador, né? Basta a gente pegar lá na página de busca, lá no início, né? E você digitar o nome do pesquisador e você vê as métricas dele e assim você tem todas as informações. Né? Vamos voltar aqui para o Web of Science no início, né, para pesquisar. E vamos novamente fazer uma busca. Vamos fazer uma busca diferente. Zara FJ. Então nós vamos procurar todos os trabalhos. A gente está procurando por autor. Do professor Fernando José Zara, por exemplo. Foi meu orientador no doutorado. Então aqui vão sair todos os trabalhos dele de forma decrescente também, percebam. Tá? 2021. Se você for descendo, vai aparecer 2020, 2019, assim sucessivamente. Né? Então, se você clicar aqui do lado direito, criar relatório de citações, você vai ter acesso a todas as métricas desse pesquisador, por exemplo. Você vai ver que ele tem o índice H13, um total de citações dentro do Web of Science de 601, tá? E as métricas do pesquisador, tá bem? Ao longo do tempo. E também você tem as métricas por cada artigo publicado. Tá? Você tem desde o artigo que tem mais citações, 67 citações nesse trabalho de 2010, e assim, de acordo com o que eles foram sendo citados. Bom, pessoal, no geral é isso que eu queria passar para vocês hoje, um aprofundamento sobre como utilizar os Scopus, o portal de periódicos da CAPES e o Web of Science, mas você só vai aprender se você mexer. Então, pegue um tempinho, entre nessas bases de dados, façam esse treinamento que vai ser muito útil para vocês. Se essa informação valeu a pena, dá um like aí no canal e se inscrevam para receber mais informações. Obrigado pela presença de todos, um abraço.